Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos senhores para escutar e ouvir meu projeto de pesquisa. Agradecer a professora doutora Moema, minha coordenadora, o Altamir, ele, que juntos fazem o sucesso do mestrado, referência para nós. A professora Yolanda, muito prazer, obrigado pela presença, principalmente sabendo que a senhora é expert em Cecília Meirelles. O meu amigo e orientador Edmo, o talentoso professor doutor Edmo. Ontem eu fiquei encantado de saber mais essa sua vertente, né? Queria fazer apenas uma pequena observação. Parabenizar as meninas pela organização e pela criatividade. Parabéns, meninas. Está tudo correndo muito bem. Bem, o meu projeto de pesquisa é a produção do ouro das Minas Gerais no século XVIII, nos versos do romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. O que é que eu consegui nesse projeto de pesquisa? Eu, como professor de administração, me ver envolvido com trabalho de literatura. Nesse ponto eu agradeço muito ao professor Edmo de me transformar, né, um professor de administração em um pesquisador literário. E a pesquisa é nada mais, nada menos que está baseada em 3 variáveis. A literatura, através do romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, a história do Brasil, que pega um processo de revolução no século XVIII, chamado Inconfidência Mineira, e a produção, de uma maneira geral, que é o meu âmbito de trabalho. A ideia de você verificar e conciliar essas 3 vertentes é um trabalho que foi prazeroso para mim. Primeiro porque me colocou dentro do processo, de um processo literário. E eu conheci a Cecília Meirelles de um pouco mais de profundidade. E o meu projeto de pesquisa nada mais é de que verificar nesse momento da história do Brasil, através dos versos da Cecília, 2 vertentes que eu consigo entender melhor. Primeiro, a história do Brasil e segundo, a produção, que está dentro da minha área de atuação como professor. Fazer esse projeto e pensar 2 fatores importantes desse trabalho, que é a mão de obra que foi utilizada nas Minas Gerais no século XVIII, na exploração do ouro, a mão de obra africana, escrava, com expertise sensacional, uma expertise que poucas pessoas conheceram, né, de conhecimento da exploração do ouro. Esses africanos que migraram através de uma diáspora e trouxeram para nós, para as Minas Gerais, que naquela época ainda não era nem capitania, porque ela pertencia à capitania de São Vicente, em São Paulo. E em função dessa exploração do ouro, desse crescimento das cidades como Sabará, como Ouro Preto, Vila Rica, né, e Mariana, fizeram com que eu me ficasse motivado em levantar esses fatos e essa pesquisa. É interessante porque nessa época 3% apenas que trabalhavam nas minas eram homens livres. O resto todos eram provenientes da África, eram escravos, com conhecimento de exploração de ouro e de diamantes, vindo de uma área que hoje é conhecido como Zimbábue e Sudão. Então esses negros escravizados que trouxeram para nós não só esse conhecimento, trouxeram também os instrumentos da época, a bateia, o carumbé,
as canoas, tudo isso vieram com eles. Então não foi uma mão de obra escrava, desconhecida, ignorante. Não, eles trouxeram o conhecimento para nós, que hoje é explorado, até hoje são explorados nas nossas minas, nas nossas explorações de minério. No caso, minério de ouro e diamantes. Isso é a essência da minha pesquisa. Procurar conciliar essas três variáveis para que a gente possa ter uma visão do que a Cecília escreveu nos versos do Romanceiro da Inconfidência. A autora Cecília Meirelles, carioca, 1901 ela nasceu, 1964 foi o falecimento dela. Ela foi órfã de pai e mãe aos 3 anos. Quem cuidou dela foi a avó materna. E o que aconteceu? Formou-se professora no Instituto de Educação do Rio de Janeiro e exerceu a magistratura. Falar dela em termos de cultura é redundância, né? Ela era uma pessoa fantástica. O objetivo é esse: apresentar a comunidade acadêmica nada mais nada menos que essa característica da Minas Gerais do século XVIII, quando diz respeito à produção do ouro e à mão de obra escrava. Note-se que o Romanceiro da Inconfidência ele aborda um período da história do Brasil e que vai desde o aparecimento do ouro e da utilização da mão de obra que está dentro da área de produção escravizada, como outros fatores que na minha pesquisa não vai entrar, que são as personagens políticas e sociais da época. Então, o meu objetivo específico é esse aí: identificar dentro do corpo literário, que é o Romanceiro da Inconfidência, nada mais, nada menos do que essa visão da exploração do ouro, utilizando a mão de obra escrava proveniente da África. O problema é aí, conseguir conciliar essas três variáveis: produção, história do Brasil e literatura. Esse é o grande problema que eu vou desenvolver na minha pesquisa. A hipótese é essa mesma. Pode ser, eu tomo como corpo literário a reflexão a respeito da produção do ouro e de diamante em Minas Gerais no século XVIII, bem como respeito da importância da mão de obra negra escravizada nesse processo produtivo, porque todo mundo sabe que produção tem três variáveis: mão de obra, materiais, as matérias-primas e outras despesas que tem dentro do contexto de um processo produtivo. A hipótese é essa. Qual é o meu esquema de trabalho? Meu esquema de trabalho nada mais, nada menos do que a introdução, a literatura, a história, a poesia, os sistemas de produção vindos dessa época, a mão de obra escravizadas, que a Cecília tão fala, né? A exploração do ouro, em que ela diz, num dos seus versos que eu interessei, de que do seu calmo esconderijo, o ouro vem dócil e ingênuo, torna-se pó, folha e barra. Tudo isso leva a um processo produtivo. No final, a produção do ouro, conclusão e as minhas referências. Eu utilizei nesse primeiro momento 10 referências: Foucault, o Petrônio Martins, através de um trabalho muito bom sobre produção, a história da mineração do Brasil, do Martins, o livro da Cecília e alguns artigos da Maria Tânia, muito interessante, da Maria Turque também, do Eduardo Paiva, que fala sobre os equipamentos que os negros usavam, e de uma maneira geral, o sumário disso, professora, doutora, é o que eu quero apresentar no meu projeto. No mais, muito obrigado. Boa tarde, Álvaro. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, pela escolha do tema. Eu acredito que todas as escolhas que a gente faz dos temas que a gente vai pesquisar dizem respeito a alguma coisa sobre a vida da gente.
Muitas vezes a gente não percebe isso no momento, a gente só percebe depois. O Romanceiro da Inconfidência é uma obra muito preciosa para mim. Eu não sei se o Edmo te falou, mas na minha dissertação de mestrado na Federal foi sobre o Romanceiro da Inconfidência. E eu sou de Mariana, Minas Gerais, cresci em Mariana, Ouro Preto. Ali, Ouro Preto minha infância foi toda ali, naquelas ruas onde Cecília Meirelles passou, onde ela viveu 4 anos para escrever este livro. Ela dedicou 4 anos da vida dela para compor esta obra, e ela dizia que não bastava estudar a história oficial. Ela precisava ficar em Ouro Preto para conversar e ouvir a história dos fantasmas. Eu percebo que o seu projeto, algo nele me agradou bastante já desde o início, que você você dá uma viajada muito boa, no bom sentido, em todos os autores que você vai usar. Você apresenta um pouquinho a proposta de cada autor. Isso é muito bom para a gente, que a gente vai entendendo que linha que você quer seguir no seu projeto. Então você já abre desenvolvendo, falando de cada autor, a linha de cada autor. Eu achei isso muito interessante. Você vai falar também, e parece-me que é a linha do mestrado, sobre o universal e o local universal, certo? E então eu deixo essa pergunta, essa provocação para você. Que aspectos do universal você acha que estão contidos no Romanceiro da Inconfidência? Trata-se de uma literatura produzida a partir, né, desse conflito da Inconfidência Mineira. É muito de Minas, lógico, mas também diz respeito a um contexto do Brasil. Então, em que aspecto ele está contido num contexto mais universal, como você diz que vai tratar aqui, tá? Você fala também, isso foi muito importante, sobre como o negro ele foi tratado, e traz essa questão que a gente precisa também saber, muitas pessoas não sabem, né? Que na Inconfidência Mineira, você coloca aqui na página, você vai falar na página, tem uma parte que você vai falar aqui, já vou citar, e que o negro ele não foi considerado pelos inconfidentes mineiros, né? Isso aqui é muito importante. Ele não em nenhum momento da proposta deles, embora eles falassem de igualdade, fraternidade, liberdade, em nenhum momento eles consideravam que o negro fosse liberto no momento tão importante da Inconfidência Mineira, tá? Então eu sugiro que sejam localizados os romances que tratem especificamente desse lugar do negro aqui. O seu foco no Romanceiro da Inconfidência, porque o Romanceiro da Inconfidência ele traz vários romances, né? Tem romances que vão falar de várias situações, uns mais líricos, uns mais épicos, né? Então, talvez delimitar mais o campo. Com quais romanceiros você gostaria de trabalhar? Eu não sei o que o Edmo pensa sobre isso, pois é um livro muito extenso, com muitos romances, né? E a gente pode se perder um pouco. Por exemplo, eu trabalhei com O Riso dos Tropeiros. Os tropeiros foi assim, o meu foco, porque eu fiquei realmente muito encantada com todos os romances, e eu precisava delimitar o meu campo de atuação, com que personagens eu ia trabalhar. Então, talvez você buscar no romanceiro os romances específicos que tratem desta presença dos negros na construção desse império, né, que existe em Minas Gerais, e de que maneira que eles foram tratados como essa mão de obra aí e não foram considerados na Inconfidência Mineira. Então, delimitar o campo, né, especificar com quais romances, e vai ficar também muito mais fácil para você trabalhar essa delimitação. Como você diz na página 5, os aspectos da estética de Cecília Meirelles serão investigados. Importantíssimo, porque como você está migrando de um curso para o outro, você também está fazendo uma migração, né? E eu acho isso muito corajoso, porque cada área do conhecimento tem o seu registro, tem o seu lugar, né, de enunciação, tem as suas marcas, né, do seu texto. Então, você vai falar que trabalha com os aspectos estéticos da obra de Cecília Meirelles. Sugiro e corroboro disso, porque eu acho que realmente merece ser tratado, para que o seu trabalho não fique muito focado apenas no tema da questão da história, do que você pretende tratar, que está aqui, e se percam elementos tão importantes
tão valiosa da obra de Cecília Meirelles, que é a poética da Cecília Meirelles, a lírica dela. Embora o Romanceiro da Inconfidência traga situações, né, trágicas, dramáticas da nossa história, toda a obra dela é construída por meio de um lirismo muito grande. Em nenhum momento o lirismo de Cecília Meirelles se perde, nem o romance. Do início ao fim, o lirismo está ali presente. Então, eu sugiro que você valorize esses elementos líricos para que o texto não seja um pretexto para que se fale da questão da inconfidência ou do negro, mas que tudo isso possa vir junto, dialogando o tempo todo. Entendeu? E que elementos líricos seriam esses? São vários que você pode situar. A questão do ritmo com que o romanceiro é tramado. Existe um ritmo no Romanceiro da Inconfidência, muito compatível, inclusive, com as situações que ele vai descrever. Cecília Meirelles escolhe um procedimento literário muito interessante do ritmo dos versos, da construção dos versos, que é muito compatível com essa trama da Inconfidência, né? Alguns poemas são construídos até em forma assim, de uma elegia, de um pranto. Então, você valorizar essa questão sonora, melódica, rítmica da obra de Cecília Meirelles, ao mesmo tempo que você trabalha essas questões que você se propõe a trabalhar, porque eu sempre vou reforçar isso como estudiosa de literatura e leitora de literatura e apaixonada por literatura. O texto literário, ele tem que ser valorizado. Ele pode, seja que tema que ele tratar, mas o texto, as marcas do texto literário não podem ser desconsideradas a pretexto de um tema do qual ele está tratando. E se falando de Cecília Meirelles, é uma autora realmente com muitos recursos líricos e poéticos, tá? Então eu pergunto, você vai escolher algum poema, algum romance específico, ou você vai abordar isso pontuar assim de uma forma geral na obra, ou você vai escolher romances específicos? Então isso é importante especificar, tá? Eu pergunto também se você propõe fazer um diálogo intertextual entre história e literatura, se você vai usar alguma dessas teorias da intertextualidade, né? Porque não ficou muito claro aqui para mim, né? Então, esse diálogo entre a história e a literatura, e que esse diálogo seja assim, bem estreito, mas sempre valorizando e focando a questão da poética, porque nós estamos falando de um texto literário e não de um texto de história, não desprezando, mas nós escolhemos um texto literário, né, e com essa abordagem, tá? Eu sugeri também, talvez na sua bibliografia, a inserção de mais obras relacionadas à poética siciliana. Senti que faltaram algumas obras relacionadas a isso, para que possa te inspirar também nessa migração para a literatura, talvez para você, para te inspirar na hora da sua construção, da construção do seu texto, tá? Algumas poéticas relacionadas à poética, como ela escreve, as questões líricas que permeiam a obra dela, o ritmo, as marcações, todos esses elementos que são tão comuns à obra dela, tá? E a questão da bibliografia, eu vou falar para o Edmo, passar para você também. A minha dissertação chama, que eu vou trabalhar com o Riso dos Tropeiros, se chama O Herói Descoroado, que é o descoroamento de Tiradentes, por meio do riso dos tropeiros. E eu vou trabalhar como que a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, ela faz uma construção lírica desse riso. Então eu vou passar para você a referência, tem várias referências, para você já poder consultar sobre essa poética da Cecília Meirelles e como que ela consegue, nas situações mais dramáticas, e mesmo se debruçando da história oficial, né, ainda assim marcar um território extremamente lírico. E eu tenho essa bibliografia, posso passar por você por e-mail depois, tá?
Já terminou, né? Bom, e fora isso, meu tempo está acabando. Nós poderíamos aqui conversar bastante, porque tem muitas coisas, né, que a gente poderia falar. E eu sugiro também um último texto, não sei o que o Edmo pode achar disso, porque você vai falar da questão da cidade, do espaço, Ouro Preto, uma cidade mágica, né? E Cecília Meirelles passou muito tempo ali, e alguns romances, ela detém muito tempo dos romances falando do espaço, descrevendo os lugares, as colinas, as montanhas. Sugiro um livro do Bachelard, que é A Poética do Espaço, para que possa te inspirar nessa viagem que Cecília vai fazer por Ouro Preto e pelas regiões. Ela vai investigar não só os macroespaços de Ouro Preto, mas ela tem o cuidado de investigar os pequenos espaços, os becos, as ruelas, as vilas, as pontes, as casas, telhados, as colinas, que ela fala das praças das colinas. Então, sempre para te inspirar nessa migração para a poética, para a poesia e literatura, o Bachelard também pode ser muito interessante para você, tá? No mais, o nosso tempo é muito curto, tem muita coisa para a gente falar, mas estou à disposição para o que você precisar. Será um maior prazer, tá? Muito obrigada.